culto de doutrina. Por isso que eu estou aqui, ó, tô em casa, minha biblioteca, mas estou de paletó, gravata, etc. Então, vamos ler a palavra, né? Na última semana, nós lemos segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 1 até o 5. Hoje vamos ler aqui a partir do 6 e ver que lições Deus tem para nós, não é? Diz assim a palavra: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. Pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofremos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Amém? Vamos orar pedindo que Deus conceda mais uma vez a palavra pela sua bondade. Querido Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor, neste culto de doutrina, através deste meio de comunicação, deste programa, Senhor, te agradecemos por poder meditar e transmitir a tua santa e gloriosa palavra. Abençoa que este ensino doutrinário, extraído das Escrituras Sagradas, seja uma bênção para edificação dos que ouvem, dos que leem, dos que amam a tua palavra, Senhor. Então, em primeiro lugar, neste culto online, abençoa os irmãos que estão em casa, com suas famílias, e amam a tua palavra, tanto que devem estar conectados. E os irmãos estão no templo sede, dando a sua colaboração. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, vamos meditar então, como costumamos fazer. Vamos meditar na palavra de Deus, quando o apóstolo diz assim: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Aqui o apóstolo toma uma figura, não é, do lavrador. Tem um momento que o apóstolo Paulo gostava muito de usar figuras de linguagem para identificar, não é, expressar, ilustrar verdades bíblicas. Dentro dessa ideia de lavrador, vamos lá para 1 Coríntios. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Se eu marcar aqui. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Você recua aí um pouco, né? 1 aos Coríntios, capítulo... Vamos ver aqui um trecho bem interessante. Os Coríntios, se não estou enganado, né? Capítulo 3. Quando ele diz assim, ó. Tá vendo? Vixe, não, essa posição foi péssima. Você tá vendo? Vamos ver aqui a palavra. Ó. Muda a posição do... 1 Coríntios, capítulo 3. Ele diz assim: eu plantei, Apolos regou,
mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque dizer, nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus. Está vendo, irmãos? E é difícil de Deus. Então, Paulo gostava dessas coisas, figura, né? As figuras de linguagem, entendeu, irmão? Então você vê aqui que no capítulo 3 de Coríntios, ele diz que ele, apóstolo, e aqui figurando os obreiros, não é? Tem os que plantam, os que regam, mas Deus é quem dá o crescimento. Porém, meus irmãos queridos, é interessante notar como essas figuras trazem lições. Nós somos lavradores. Paulo diz lá, não é? E nós somos lavradores. Nós somos lavradores de Deus. Ó, olha aí que coisa importante. Né? E ele diz, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Ou seja, Deus recompensa, irmãos, aqueles que trabalham na sua obra. Muitas vezes são desconsiderados, muitas vezes são desprezados, mas Deus dá a eles, não é, o galardão. E o galardão do obreiro, não é um galardão qualquer, não. O galardão do obreiro, você sabe que, segundo Coríntios capítulo 5:10, diz que todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para cada um receber de acordo com as suas obras, que tiver feito através do corpo, bem ou mal. Mas que galardões são esses? Aí você vai comigo lá para o final, lá no Apocalipse, onde eu fiz uma anotação interessante sobre galardões. Quando em Apocalipse 22:12, Jesus diz assim, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Cada um segundo a sua obra. Aí fiz pesquisa sobre galardões, por exemplo, coroa da vida. Né? A coroa da vida. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. É para todo crente fiel. Coroa da vitória para todos os vencedores, para os que vencerem. Coroa de glória, aqui está. 1 Pedro capítulo 5, 2-4, diz para os obreiros que, cuidado com o rebanho do Senhor, que administrem sem ganância, não pela força, e quando aparecer o sumo pastor, os dará a coroa de glória. Então, o obreiro, irmão querido, o galardão dele, além de ter coroa da vida, coroa da justiça, coroa de gozo, tem a coroa de glória, não é? E também tem a coroa de gozo para o ganhador de alma. Mas aqui Paulo está dizendo, o lavrador será o primeiro a gozar os frutos, a receber os frutos. Antes ele falou sobre aquele que milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Aí ele passa para a figura do lavrador. O lavrador tem que trabalhar e muito para poder ver os frutos do seu trabalho, não é verdade? Do trabalho. Então, em 1 Coríntios 3, ele diz que um planta, vendo a figura do lavrador, outro rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Portanto, amados irmãos, nós que trabalhamos na obra do Senhor, devemos trabalhar primeiro para Deus, para agradar a Ele, fazendo o melhor para Ele, porque a recompensa nós não receberemos da igreja.
Não, receberemos dele, o Supremo Pastor. Muitas vezes o obreiro, eu conheço casos assim, em que a igreja não reconheceu o seu trabalho e foi ingrata, e os crentes não cuidaram bem do seu pastor. Eu louvo a Deus porque não é o meu caso. A igreja que eu dirijo, pela graça do Senhor, é uma igreja muito abençoada. Graças a Deus que é uma igreja ensinada na escola dominical, não é? Nos cultos de doutrina e em outros momentos de reflexão, sem dúvida alguma. Em todo culto sempre há algum tipo de ensino, não é verdade? Então, meus queridos, voltando lá para 1 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, que é o trecho dessa doutrina de hoje, não é? Aí ele diz, considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Ou seja, Paulo dizia para o seu discípulo Timóteo, considere o que eu digo, o que eu ensino, o que eu oriento, né? E o Senhor te dará entendimento em tudo. Entendimento, quer dizer, sabedoria, discernimento, saber receber a palavra, conhecer e aplicar a palavra. O Senhor dará entendimento em tudo. Lá em João, Jesus disse o seguinte, quando vier o Consolador, ele vos ensinará todas as coisas que eu vos tenho dito. Que é isso? É a orientação do Espírito Santo de Deus. A orientação de Deus da parte do Senhor, através do Espírito Santo. Paulo dizia para seu discípulo Timóteo que procurasse fazer como ele tinha dito, porque Deus haveria de dar entendimento em tudo. O versículo seguinte diz, lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. É interessante, não é, irmão? A Bíblia fala dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí Paulo vem e diz, segundo o meu evangelho. Segundo o meu evangelho, quer dizer, ele entendia que a palavra que ele ensinava nas cartas pastorais, entendeu? E outras, era como se fosse o evangelho. O evangelho quer dizer boas novas, né? Para a salvação. Então, ele falava sobre a ressurreição de Cristo. Considere isso. Lembre-se de Jesus Cristo. Ô, meus irmãos, será que é necessário lembrar um obreiro? Dizer para um obreiro que se lembre que Jesus Cristo ressuscitou? Eu acredito que houve algum motivo para isso, naquela exortação do mestre ao seu discípulo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. Quer dizer, o evangelho de Paulo é um conjunto de ensino das 13 livros, 13 epístolas, né? Os 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu nada menos de 13, meus irmãos. Já pensou? É muita coisa. 13 livros. Quanta inspiração ele recebeu, não é, irmão? Muita inspiração de Deus para escrever tanto livro. E você acha que Paulo tinha um tempão enorme para escrever? Não. Daqui a pouco você vai ver porque não tinha. Mas ele falou sobre a ressurreição de Jesus. Nós crentes devemos ter cuidado, porque a ressurreição de Jesus Cristo é a garantia, irmãos, é a garantia de que nós um dia também vamos ressuscitar. Né? Vá comigo lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Tem que voltar um pouco aí, né? 1 Tessalonicenses é um texto escatológico, não é? É um texto escatológico. É aqui, ó.
Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15, que diz assim, 14, aliás. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, ó, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Isso é uma promessa. Isso é uma profecia. É um ensino bíblico do maior significado. Aí ele diz, não é, que os que ficarmos vivos na vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, os que morreram, não é? Porque diz que a sombreta, que é, meu Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, contra o medo de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Mas 1 Coríntios capítulo 15, que é um capítulo só sobre a ressurreição, aliás, que fala profundo sobre a ressurreição, ele diz, irmãos, que Cristo foi as primícias dos que morreram, ressuscitou. Aí quando Paulo diz para Timóteo, lembra-te de que Jesus Cristo, não é? Ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho, ele está chamando a atenção para a importância da doutrina da ressurreição. Você sabia, meus queridos irmãos, que há um tipo de crente chamado adeptos, aperto do lado, isso. Viu, meus irmãos? Tem um tipo de crente que não acredita em ressurreição, não. Tem um tipo de pastor que não acredita na vinda de Jesus. Eles vão na onda dos teólogos liberais, teólogos contemporâneos. Eu chamo essa gente de ateólogo. Ateólogo, ou seja, sem teologia. Porque teologia é o ensino sistemático, é o estudo, né, das coisas relativas a Deus. Aí o sujeito não crê, veja só, esse que não crê em ressurreição, não crê que Jesus ressuscitou, não crê que Jesus nasceu de uma virgem, não crê que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Então, qualidade de crente é esse, irmão? Aqui tinha um irmão que ele lia muito a Bíblia, mas não acreditava em tudo que estava na Bíblia. Ele preferia acreditar na ciência. E o irmão me disse, pastor Arinaldo, aquele irmão é um crente incrédulo. Um crente incrédulo. E é mesmo, irmão. É mesmo um crente incrédulo, que não crê nessas verdades fundamentais da palavra de Deus, não é? É uma pessoa incrédula. Aliás, é pior do que o incrédulo. Porque o incrédulo não crê por causa da sua ignorância, desconhecimento da palavra. Mas o sujeito que leu a Bíblia, estudou no seminário, estudou teologia e não crê nessas verdades fundamentais, é como diz lá em Apocalipse 3, para a igreja do Laodiceia, Deus diz, você pensa que é rico. Você não é isso não. Você não passa de um miserável, pobre, de um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Deus está dizendo, você não tem nada. Você não tem nada diante de mim. Então é bom considerar isso, irmão. Né? Jesus ressuscitou e é a garantia de que os crentes fiéis, isso aqui só vai para o céu, os crentes fiéis, um dia haverão de ressuscitar. E prossegue o apóstolo dizendo assim, pelo que, aí ele dá uma palavra de sua experiência como discípulo, como cristão, como pastor, como obreiro. Ele estava falando para o jovem obreiro. Pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa.
Portanto, tudo sofre por amor dos escolhidos, para que ele também alcance a salvação. Está em Cristo Jesus com glória eterna. Queridos irmãos, Paulo tinha razão de dizer: eu tudo sofro, sofro trabalho, prisões. Vá comigo para 2 Coríntios 11, 22 a 28. 2 Coríntios 11, 22 a 28. E você vai ver como Paulo sofreu. Eu louvo a Deus porque nós hoje, obreiros do Senhor, em pleno século XXI, com exceção daqueles irmãos que estão lá, aqueles países muçulmanos, né, que mandam matar todo cristão, odeiam os cristãos. Muçulmano é uma religião do ódio. Meu irmão, não é religião de amor, não, é religião de ódio. Maomé diz que todo infiel deve ser morto. Né? Se não aceitar a doutrina dele, deve ser morto. É muito diferente do cristão que fala para um muçulmano, que fala para um budista, que fala para um hinduísta, um shintoísta, um espírita, ou de qualquer religião, um ateu. E jamais o cristão vai dizer: todos devem ser mortos. Todos devem ser mortos. Deve ter exterminado. Deve ser destruído do lado. Todos devem ser mortos. Não. O cristão diz para o budista: Jesus ama você. Ele ama, morreu você na cruz e quer lhe salvar. E quer lhe salvar. Aí o mesmo ele diz para o hinduísta, não fique doido. Para o hinduísta, para o ateu, nunca um cristão vai desejar a morte de ninguém. Não. Deus diz: eu não tenho prazer na morte do ímpio. Mas o Deus dos muçulmanos tem um prazer enorme. Matai-o. E quanto mais infiéis o muçulmano matar, ele vai para o sétimo céu e lá vai ter 42 virgens à disposição dele. Esse não é o evangelho de Jesus. Esse não é o evangelho do amor. Mas vamos ver como Paulo sofreu, que ele diz assim, 2 Coríntios capítulo 11, 23. Fazendo a sua defesa, irmão, diante de alguns obreiros que criticavam ele. Sou ministro de Cristo. Paulo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalho, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. Quarentena é 40. Viu, irmão? Paulo levou 5 surras de 40 açoite. Menos 1 quer dizer, meus irmãos, quer dizer 199. 199 chicotadas açoite. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagem, muitas vezes, em perigo de rio, em perigo de salteador, em perigo da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Oh, coisa terrível. Em trabalhos e fadiga, em vigília, em fome e sede, jejum, muitas vezes em frio e nudez. Está vendo? Paulo sofreu muito. Hoje nós não sofremos tanto, graças a Deus. Quando o pastor sofre. Outros tipos de sofrimento, de incompreensões, de calúnias, de críticas, não é? Eu já fui caluniado de maneira vergonhosa, terrível. Viu, meus irmãos? Eu fui caluniado. E o caluniador nem sequer foi chamado a atenção. Não teve nenhuma repreensão verbal. Foi por isso que eu deixei de ser um radical.
porque vi pastores radicais, sobretudo com a juventude, e um mentiroso, um criminoso que calunia, não caluniou só a mim, não, caluniou os 5 obreiros, não foi nem chamar a atenção. E esses obreiros foram perseguidos, eu fui perseguido, mas Deus me deu a vitória. A maioria daqueles que me perseguiram não estão mais entre nós. Creio que morreram salvos pela misericórdia de Deus, tá certo? Então, Paulo diz, tudo sofre por amor dos escolhidos, tá certo, irmão? Escolhido aqui não quer dizer aquela classe de elite privilegiada que os irmãos calvinistas entendem, né? Que são escolhidos desde o ventre da mãe, não pode se salvar de jeito, perder de jeito nenhum. Enquanto que a maioria da humanidade são formados de desgraçados, condenados desde o ventre. Eles dizem que é pela soberania de Deus. Eu digo, não, isso aí é tirania. Porque Deus é contra quem faz acepção de pessoas. E como é que ele faz acepção de pessoas? Aí ele termina, eu estou terminando. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com eles viveremos. Se quer viver na eternidade com Cristo, morra para o mundo. Né? Morra para a carne, para poder viver com ele. Se sofremos também com ele, reinaremos. Olha só. Olha o galardão de quem reinará com ele. Se o negarmos, também ele nos negará. Cuidado, irmão. Para não negar a Cristo, né? E finalmente, o 13, se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude, possamos guardar estes preciosos ensinos da palavra de Deus. Esse pouco momento, 30 minutos, né? 30 minutos de reflexão, não queremos cansar os irmãos. O culto não é presencial, os irmãos estão em casa, não é? Entendeu? Não é muito bem assistido esse culto, não, os irmãos. Nessa altura tem crente assistindo novela. Tem crente assistindo novela da Globo, viu? A emissora mais depravada que existe no mundo, em plena quarentena, ensinando a crianças a fazer sexo. Quer dizer, é uma emissora depravada, prostituída e prostituidora da família. Pois tem crente assistindo a novela. Ou estão assistindo novela de outra emissora. Por quê? Não dão valor à palavra de Deus? Não dão valor. Não lê a Bíblia. Uma coisa que está chamando a atenção, irmãos queridos, o tempo certo é que nos nossos grupos de WhatsApp de leitores da Bíblia, eu observo que tem diminuído, eu vou olhar aqui, tem diminuído o número de leitores da Bíblia. Isso está me chamando a atenção, e isso não é nada bom. Deus não dá sua palavra. E quem dá? Quem ler. Olha aí, no grupo da Amigo da Bíblia 2, até agora só leram 40 pessoas. Até meia-noite, é um grupo que tem 6 pessoas. No grupo Amigo da Bíblia 1, que eu faço parte, deixa eu ver aqui, até agora só leram 23 pessoas, irmão. O grupo Amigo da Bíblia 2 está melhor. O meu grupo só tem pessoas que leram a essa altura, irmão. A essa altura, às 20 horas e minutos, são 23. Que até meia-noite vai ler mais 80? Vai não. Ame a palavra de Deus, irmãos. Quem ama a Deus, ama a sua palavra, viu?